Olá, galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejaneiro de Oliveira, estou chegando para mais um vídeo da previsão para as regiões do Brasil. Vamos destacar a região sudeste do Brasil para esta quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza nuvens, nas áreas em azul chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul temos temporais, nos pontos em laranja, no meio do azul temos temporais severos. Então começando aqui às 0 horas, há condições para chuvas moderadas a forte e temporais em quase todo o litoral de São Paulo, chuvas fracas a moderadas sobre o centro-sul do Rio, em algumas áreas de chuva forte sobre o litoral leste do Rio de Janeiro, pontos de chuva fraca a moderada até de forte intensidade, aí sobre o centro-norte do Espírito Santo, algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-norte, nordeste e noroeste de Minas, alguns pontos de chuva fraca a moderada sobre o Triângulo Mineiro, avançando às 3 horas, condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o norte e noroeste de Minas, leste de Minas, norte do Espírito Santo, pontos de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o litoral leste e norte do Rio de Janeiro, e condição para chuvas moderadas a forte e temporais em quase todo o litoral do estado de São Paulo novamente. Avançando às 6 horas. Segue chovendo muito sobre o litoral de São Paulo, chuvas moderadas a forte e temporais. Alguns pontos de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-leste e norte do Rio de Janeiro. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste e norte do Espírito Santo. Pontos de chuva fraca a moderada sobre o leste de Minas e chuvas moderadas a forte sobre o norte e noroeste de Minas, com alguns temporais isolados. Avançando às 9 horas. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e alguns temporais isolados no norte de Minas, na divisa com a Bahia. Chuvas fracas e no leste de Minas. Pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte do Espírito Santo. Algumas áreas de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste e norte do Rio de Janeiro. Chuva forte no litoral leste e litoral sul do Rio de Janeiro. Temporais e chuva forte sobre quase todo o litoral de São Paulo novamente. Muita chuva no litoral de São Paulo. Avançando ao meio-dia. Segue muita chuva sobre grande parte do litoral do estado de São Paulo. E alguns pontos de chuvas moderadas a forte no centro-leste do estado. Chuvas fracas a moderadas no nordeste do estado. Pontos de chuvas fracas a moderadas aí no centro-sul do Rio de Janeiro, no leste e norte do Rio de Janeiro. Chuvas moderadas a fortes sobre o centro-sul do Espírito Santo. Chuvas moderadas a fortes, alguns temporais no leste, norte e nordeste de Minas. Norte de Minas também, algumas áreas lá. Avançando às 15 horas. Condições aí para muita chuva sobre o leste de São Paulo. Centro-leste de São Paulo. Atenção aí para temporais no litoral de São Paulo, aí, quase todo o litoral de São Paulo. Chuvas moderadas a fortes, alguns temporais sobre o centro-sul do Rio de Janeiro, alguns pontos no norte do estado. Chove em várias áreas do Espírito Santo com chuvas fortes e temporais. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste, norte e nordeste de Minas, noroeste de Minas. Avançando às 18 horas. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais em todo o litoral do estado de São Paulo. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul do Rio de Janeiro, sudeste de Minas, oeste e norte do Espírito Santo. Pontos de chuvas moderadas a fortes e temporais no leste e nordeste de Minas, norte de Minas e noroeste de Minas. Avançando às 21 horas. Segue muita chuva sobre o leste, norte, nordeste e noroeste de Minas com temporais. Também no centro-leste, norte e noroeste do Espírito Santo. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o sul de Minas. Temporais e chuva forte sobre o litoral leste e litoral sul do Rio de Janeiro. Temporais e chuvas fortes sobre o litoral leste e litoral norte de São Paulo. Chuvas fracas a moderadas no litoral sul de São Paulo. Avançando às 23 horas. Condições para chuvas fracas a moderadas sobre o litoral sul de São Paulo. E chuvas moderadas a forte e temporais sobre o litoral leste e litoral norte de São Paulo. Centro-leste e sul do Rio de Janeiro. Temporais no litoral sul do Rio de Janeiro. Pontos de chuva fraca a moderada no sul do Espírito Santo. E chuvas fortes e temporais no norte do Espírito Santo. Pontos de chuvas moderadas a forte e temporais no sudeste de Minas. Centro-leste, norte, nordeste e noroeste de Minas Gerais, com chuvas moderadas a forte e temporais. Vamos conferindo agora as temperaturas mínimas e as máximas
para decorrer desta quinta-feira sobre a região sudeste do Brasil. Nas áreas mais claras do mapa teremos mínimas entre 14 graus a 17 graus, e nos pontos mais escuros entre 18 graus a 22, 23, chegando a 24 graus em algumas áreas do norte do Espírito Santo. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão para a região sudeste do Brasil. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.